Minha ideia nesse vídeo é falar sobre dois temas. Dois temas que martelam muito minha mente e são dois temas fundamentais. A primeira delas é a intransigência para com a falha na rotina. Se você falha, há de haver punição, porque você tem que mostrar para o seu corpo quem está no controle, você tem que ensinar seu corpo. Esse é o primeiro. E a segunda é se você não sabe o que fazer, olhe para o que você não deseja, o que você deseja não fazer. Você, sabendo o que você deseja não fazer, sendo isso uma coisa boa para você, você vai e faz. In sterquilini is invenitur. No esterco, na sujeira, será encontrado. Você há de investigar os locais mais recônditos e sujos, escondidos, aqueles que mais atemorizam. Então, esses são os dois temas. O primeiro. Nota-se hoje muito, falando na escola, de uma cultura não punitiva, muito mais educacional, e isso permeia não só o meio escolar, mas até mesmo o sistema penitenciário. Se você for pegar no direito, é muito comum, falo da experiência de um amigo, você ter dessa doutrina muito mais de você querer reintroduzir o criminoso na sociedade do que propriamente uma visão punitiva, ou seja, você fez algo de errado e você há de ser punido porque o que você fez é errado. É muito mais vamos educá-lo para mostrar que isso é certo e a pessoa coloca esses termos. Assim. No fundo são termos, é claro. Mas você consigo mesmo, um homem com sinceridade, a mulher que quer algo de bom para si, você não pode ficar nesse auto-engano. O auto-engano é o caminho direto para baixo. Objetivamente, você tem a maior probabilidade de ganhar, de conseguir o que quer, se for muito sincero, estabelecer objetivos claros e ir atrás, colocar em prática esse plano que foi estabelecido para você conseguir materializar o objetivo. Só que, muitas vezes, o plano, aquela rotina que você estabelece para o seu dia, ele não é seguido da maneira devida. Você falha. Por exemplo, era para você comer 3h30, você come 3h37. Isso é uma falha. Muita gente poderia argumentar, mas são 7 minutos, são 2 minutos, é 1 minuto. Tá tudo bem, que besteira, que extremo. Não caia nesse erro. Isso é uma armadilha. Armadilha nefasta. Cuidado. Vamos olhar nos detalhes. Deus está nos detalhes. Esses 7 minutos, por que você deixou de comer? Pode ser até por algo nobre, mas não importa. 3h30 era o horário. Você falhou. Há de haver punição. E aqui não é reeducação. Porque você tem que ser sincero. Você tem que lidar com a falha, com o erro, como algo que você fez. Você poderia ter acertado, mas não acertou. Você falhou. Então há de haver punição. Punição. A punição há de ser algo que você não quer, algo que você não queira fazer. Senão o teu corpo não vai sentir isso como uma punição. E há de ser feito você consigo mesmo. Há tanto o castigo físico, de batata, milho, comer algo que você não gosta, por exemplo, mascar alho cru, coisas dessa natureza, banho frio. Pode ser também atividade física, essa é uma boa. Pagar flexão, barra, sair para correr, deixar de fazer algo que você faria no final do dia caso concluísse com sucesso a rotina. É bom trabalhar com esses sistemas de recompensa também. Por exemplo, você ia ver um vídeo de 6 minutos, aqueles vídeos curtos que são açúcar visual, mas você ia se permitir ver caso realizasse a rotina com sucesso. Então retirar essa recompensa no final, não verei esse vídeo. Não mereço. E fazer alguma outra atividade de construção e falar, tá, amanhã se eu realizar a minha rotina de maneira imaculada, eu me permito assistir a esse vídeo. Ou a realizar tal passeio, a comprar tal item. Esse sistema de recompensas ele é muito bom também, não só a punição. Você retirar a recompensa, o cérebro já vê como uma punição também. Aí você há de ver sempre com o coração aberto e puro
qual é aquela atividade que você realmente, sabe, que é uma punição mesmo. O que conversa com o segundo, indiretamente. Se eu falo para você fazer o que deseja não fazer, a punição poderia ser vista como algo bom dentro dessa lógica. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Vale ressaltar, se você coloca pagar tantas flexões por ter realizado algo errado ou por ter deixado de realizar algo certo no horário certo, essas flexões elas vão aumentar seu condicionamento físico. Então essa punição sim, ela pode ser um meio para você se desenvolver. Mas vale dizer que essa punição há de ser algo que você realmente não deseja não fazer. Por exemplo, se você não gosta de pagar barra, tem que ser barra. Se você não gosta de fazer agachamento, tem que ser o agachamento. Então pode ser algo que desenvolva seu condicionamento, mas não algo que você já goste de fazer. Porque aí perde o caráter punitivo. O corpo não verá com tão maus olhos você falhar. Você pode até desenvolver uma lógica interna de poxa, então eu vou falhar aqui porque eu pago mais flexões. Eu sinto que isso não é o modo como isso deve proceder. Não é admirável falhar. É humano, mas não é admirável. O admirável não falha. O admirável é o ideal, é claro. O ideal, falando assim. O homem é admirável, ele é homem, ele falha. Então, ter isso em mente, escrever a respeito disso. E, principalmente, colocar em prática. Tá? Formas de punição para o desvirtuamento. Para o pecado. Tá? O pecado é uma falha, é errar o alvo. Sabe? E o alvo seria fazer o certo. E você erra o alvo. Etimologia da palavra. Pecado. Você há de ser punido. Porque você há de acertar o alvo. Se você almeja a excelência, a admirabilidade, errar um pouco é um erro, não importa. Você não quer erro. Você quer só acertos. A vida é curta. Você quer deixar a maior marca na Terra. Você quer maximizar as suas potencialidades. Quer se tornar a melhor versão de si possível. Então, para tal, você há de ser intransigente para com o erro. O pecado não é aceitável aqui. As pessoas que aceitam um ou outro não é aceitável. Você há de ver com maus olhos você mesmo, caso você aceite isso. Por isso vem a punição. De fato, você não muda o passado. Se você se atrasou por 7 minutos, esse atraso não poderá voltar. Mas você pode sim usar isso e a punição como um meio para que no futuro minimizem-se as chances de você cometer de novo isso. É a noção do arrependimento verdadeiro. É uma contrição. Você se arrepende do pecado porque de fato você não gosta do pecado, porque de fato você não quer se tornar um pecador. Não é medo da punição. Então, note que por mais que eu esteja usando a punição que poderia levar a uma atrição, que seria o medo da punição, o que eu estou de fato querendo levar a pessoa, por um meio indireto, é a pessoa não querer o pecado, ela não querer errar. Esse é o objetivo central, é fazer com que a pessoa perceba que esse pecado, essa ação errônea, está fazendo com que essa pessoa não seja a melhor versão de si. A pessoa tem que ter vergonha do pecado, tem que ter vergonha de errar. Porque se você não errasse, você seria a sua melhor versão. É só parar e refletir a respeito disso. É claro, você pode estabelecer rotinas cada vez melhores, mais aprimoradas e mais direcionadas a seu objetivo, mas para tal você precisa de clareza mental. Essa clareza mental ela advém de muito esforço, escrita, sinceridade, de muita experiência, você viver, interagir com pessoas, arriscar-se. Pessoas que têm muito medo, muita preocupação. A pedeuta se preocupa demais. Para que tanta preocupação? A vida irá embora. Claro, eu não digo isso como uma desculpa para agir errado. Isso seria uma contradição com tudo que eu falei antes. Mas se preocupa demais no momento de agir certo, no momento de fazer a ação arriscada. Ah, mas e se, pare. Há de haver ação. Então, minimizar o erro já é uma boa parte do que seria um admirável. Porque você se torna o que pratica. E se você pratica muito erro, muito pecado, você se torna a pessoa que erra, o pecador. Se você se esforça de maneira extrênua a não pecar,
você com certeza será uma versão melhor de si. Com certeza. Isso aí é inegável. Então, o primeiro ponto, para deixar bem firme, há de haver alguma punição e você há de usar essa punição para minimizar as chances do erro. Só que a punição em si, ela não há de ser a motivação central. Ela é só mais um argumento para você não errar. O central seria você, em sinceridade, ver aquela ação errada, esse pequeno atraso, que não é erro pequeno, e olhar mal. Porque é esse erro aí que está te distanciando da sua melhor versão. Então é você se arrepender pelo fato de você não ter feito a melhor ação possível. Mais do que se arrepender pela punição. Tipo, eu não... Exemplo, para deixar assim... E Alino. Me atrasei 7 minutos, eu comi o dente de alho cru. Não gostei do alho cru, por isso eu não vou me atrasar mais. É um jeito. Eu sinto que a atrição, ela funciona. Então, como um processo inicial, eu sinto que é bom, por isso que eu até transmiti isso. Mas, em última análise, há de ser só mais um motivador para agir bem, porque no fundo você quer agir bem. Então existe uma intenção boa por trás, existe uma ciência de que essa ação ela não é pequena, essa ação ela não é só ruim pelo fato da punição, ela é ruim porque ela te distancia das alturas. O que diferencia o admirável do apedeuta é muito mais na ação, no domínio da ação, do que da genética, do que da condição social. É a ação dele, é a disciplina dele, do admirável. É a construção dele, anos e anos nessa mesma trilha do herói, a trilha difícil. Quando a situação está fácil, a vida está fácil, é fácil errar também. O admirável se coloca na trilha difícil, em que há pouca margem para o erro. E o erro é punido. Porque ele sabe que é difícil se manter admirável, ele sabe disso. Então ele precisa se manter a todo vapor para maximizar seu potencial e se tornar a melhor versão. Segunda questão que eu queria abordar é: faça o que deseja não fazer. Primeiro, vocabulário. Eu vou chamar de desejo aqui as pulsões recônditas do id. É aquilo que o corpo quer. A carne. Então, vou chamar assim, essa força desejante, o desejo. Eu vou deixar bem diferente isso do querer e da vontade. O querer, a vontade, são mais elevados. É a parte alta da psique humana. É aquela parte que está em contato direto com o ideal. É a mesa dos admiráveis na sua cabeça. A discussão dos admiráveis, os resultados dessas discussões, são as suas vontades e desejos. São as suas vontades e querências. Né? São os quereres e as vontades. Os desejos, eles vêm lá de baixo, do esgoto. Lá de baixo. A parte mais repugnante, ignóbil da pessoa. Essa parte, sabe? Tá com certeza sentada no quarto fechado, fugindo do sol, fugindo de todo mundo. Sozinho ali, ressentido com o mundo, sabe? Os pensamentos dessa sua parte são os desejos. E é assim que eu concebo as duas imagens. Ele tá lá embaixo, tá no porão, lá no subsolo. Tá? O subsolo do Dostoiévski. Esse cidadão, esse ressentido, é a criatura desejante, tá? O que eu poderia chamar de corpo também. Poderia chamar é o desejo da carne, pulsões do id. Tá? Então o desejo é algo que tipicamente vai te levar, se você praticá-lo sem qualquer filtro, ao abismo existencial, a condição de apedeuta para baixo, se tornará no mínimo uma pessoa medíocre, o que chama punição grande o suficiente. Por outro lado, se você ouvir as resoluções da mesa dos admiráveis, do Olimpo,
Você poderá sim, e quanto mais você alimentar esses admiráveis, melhor. Você poderá alçar os mais altos voos, honrar a sua condição humana, sabe? Honrar a oportunidade que Deus te deu de viver, de estar vivo. E essa é uma das ideias que eu quero trazer. Com faça o que deseja não fazer. Então, se aquela parte desejante, vou falar assim, a sua parte abjeta, de forma alguma quer fazer aquele agachamento livre na academia, ou quer falar com aquela garota ali, a mais bonita, você tem que fazer isso. Eu gosto muito de falar dos admiráveis, da resolução dos admiráveis, porque é verdade, a gente tem que olhar pra cima. Mas muitas vezes o que a parte de baixo não quer é tão boa quanto. Então, se você conhece uma pessoa que você considera abjeta, uma pessoa que você não gosta, e você é obrigado a conviver com ela, porque se não for é só não falar mesmo, é só passar reto, nem olhar. Mas se você é obrigado a conviver com ela, veja o que ela não gosta. Muitas vezes isso vai te dar uma pista do que você deve fazer. Mas mais importante do que isso é olhar para o que os admiráveis querem fazer. Mas olhando para o primeiro caso, vamos ver o que o não admirável deseja não fazer. Você tem um não admirável aqui. Então você há de olhar. E ele vem em forma de medo. Ele vem em forma de inação, tremor. É o momento da ação. Tá? Há de haver. Claro, você há de ter o bom senso de ver que ponderar quantos benefícios isso me trará. Nem sempre a gente sabe, note. Se você não tem muita experiência, você nem sabe os benefícios que isso pode te trazer. A mente racional ela é limitada nesse aspecto imaginativo. Se eu chego e fale com a garota mais bonita, você não sabe o que isso vai fazer em você, as transformações que isso terá, que isso trará para você, para sua existência. Não é óbvio, mas há modificações básicas comportamentais que você pode prever, consequências básicas também que você pode prever, mas há modificações no nível genético. Você se transforma ao agir. Mas o principal é você estar agindo contra os ditames da tua parte mais baixa. Você está indo contra ele. E os admiráveis vão te olhar ali naquela reunião deles e falar, tá, isso. Ele tá alinhado com o certo. Cara. Ele pode não estar fazendo o que a gente está mandando agora, mas ele está indo contra o que é baixo. E de maneira binária, sabe? Se você... Intransigência de Cristo. Se você não está comigo, você está contra mim. Né? E você tem que deixar muito claro que você está contra o pecador interno. Você está contra. Não é ficar em cima do muro. Eu não gosto de negociação com o corpo nesse aspecto. Há de haver intransigência de Cristo. Isso aí é intransigência, quando é mal vista, há de haver uma análise disso pormenorizada, porque há casos em que há de haver intransigência sim. Questão de rotina, há de haver intransigência. Você não pode ter discussão com o corpo a respeito do que você vai comer, não tem que ter discussão. Você há de levar em consideração, é claro, questões subjetivas de preferência, mas isso há de estar balizado, há de estar sob, ou seja, abaixo, de algo maior que seria seus objetivos. Então você não vai negociar se você vai usar droga ou não. Isso não é negociação. Não tem negociação com isso. A negociação pode ser sim, se o teu carboidrato de hoje vai ser batata branca, doce, arroz. Isso sim. De acordo com preferências, questões subjetivas aí. Preferencialmente fazer uma rotação alta de alimentos para ter o maior número de nutrientes. Se você não teve contato com uma nutricionista, mas mesmo se teve, ela vai fazer a mesma coisa, é claro. Com mais propriedade, fortaleza. Mas o ponto que eu quero fazer é que nada é tudo 880, porém a intransigência, e note, não há uma contradição nisso, há de existir nos casos em que você só vê aquilo como objeto, você vê aquela ação como errada, então você há de ser intransigente, você não pode se permitir fazê-la. Mas voltando para o tópico inicial, você há de conceber esse figurão interno.
eu vou chamar a tua parte mais baixa. Realize essa questão para si mesmo. Pegue os piores hábitos que você sabe que deseja. Videogame, pornografia, uso de substância, tá? Ócio, ficar mais tempo na cama, pular o treino, tá? Se isolar, sair com pessoa não admirável, ir pra noitada, coisas dessa natureza. Pegue tudo isso e tente ver as consequências humanas. Sabe? Como você seria se você fizesse isso continuamente? Então, esse vai ser o teu personagem, o pecador interno. Tá? O pecador, o meu, eu acabei de falar. Obeso, ele tá no escuro, assim, tá com fone, jogando videogame lá, conversando, assim, falando mal dos outros, sabe? Dando risada do autodesenvolvimento. Ah, esses coach e tal, risada, assim, mal articulado, fala baixo, vergonha de si mesmo, tá? Vê desenhos, negócio de japonês lá, aqueles negócios, tudo, vê tudo isso aí. Vendo filme, sabe das notícias todas. Nossa, o noticiário tá ligado ali. E só de pensar já... Mas é bom, é por isso. É pra dar essa reação. É negativo. Quero distância. Tá? Camiseta de videogame. Tá? O cara tá lá, assim... É ele. Ele. A mãe dele faz tudo. Arruma o quarto dele. Ele não arruma, tudo fedendo. Tá? Ambiente... insalubre. Então, o negócio ali é... Daria pra fazer uma descrição pormenorizada, mas quem deve fazer isso é você. E você tem que pegar esse personagem e você ver, tá, o que ele deseja não fazer. Mas ele tem que ser você, note. Ele é a tua pior versão. Ele é a versão quando você vai pro pecado completamente. Aí você vê as consequências. Porque a gente se torna o que pratica. Então, sem dúvidas, você acha que essa pessoa é confiante? Anda com o peito estufado? Fala alto? Gosta de falar em público? Ou ele é o tipo de pessoa que olha pra baixo? Que vai ficar autoconsciente diante de uma garota bonita? Não vai ter a coragem pra chegar e falar, trocar uma ideia. Não precisa nem... A pessoa, quando eu falo isso, a pessoa pensa que... Sabe, é pra chegar matando em todo mundo. Sabe? É pra ser... Não é isso. Não é esse o ponto. O ponto é você conseguir realizar com fluidez, sem autoconsciência. É você se ver capaz. Na verdade, é você se ver até acima em certas situações. Porque você está caminhando com os admiráveis. Você está no Olimpo. Aí eu coloquei os extremos, né? Que é a mesa dos admiráveis ali, discutindo a respeito do ideal, do herói. O tempo todo, grandes questões. Tá? Grandes questões. E não tem tempo para noticiário, não tem tempo. Minha versão não tem tempo para isso. É sempre informando, tá? Formando boas intenções, tá? Sincero consigo mesmo, sabe que precisa de dinheiro, sabe que beleza é importante, sabe que existe um núcleo duro, então ele cuida das pessoas mais próximas dele. Ele não fica aí com essas teoriazinhas a respeito de como mudar a sociedade sem antes ter corrigido muito bem a própria casa e assumido responsabilidades o suficiente. E aí, para e passo, ou melhor, progressivamente, ele vai aumentando o seu domínio de competência, não por gritaria, mas por competência mesmo. Então, aumentando de fato. Objetivamente se tornando uma pessoa mais responsável. O admirável não se sente intimidado por homem, por mulher, por ninguém. Ele sabe que a vida é difícil, que é finita, e que ele é a melhor versão de si mesmo. Sabe? O admirável, ele não vai praticar as ações pecaminosas que eu havia citado. Não tem tempo para isso. E mesmo se tivesse, não faria. Mas ele não tem tempo. O tempo é exíguo. Mas ele há de realizar o certo. Então o admirável, ele... Dentro de si ele tem também a versão ruim. Aquela versão negativa. E ele se orienta também pelo que essa versão negativa deseja não fazer. Então é um bom critério para começar a estabelecer uma rotina. Você vai estruturar e você não vai ter atividades o suficiente para colocar nessa rotina perfeita. E você pode parar e se perguntar, tá, qual é a atividade construtiva para mim que eu tenho mais medo de fazer?
Seja começar a academia, começar uma luta, é uma boa. Tem gente que é mais travado em relação a isso. Começar, não sei, natação. Alguma coisa dessa natureza. Realizar uma viagem. Sozinho, realizar uma montanha. Algo que essa pessoa tenha... Eu uso o termo medo, porque o medo é uma boa linguagem para você falar algo que você deseja não fazer. O medo aponta algo que você deseja não fazer. E encarar os medos é bom. É salutar. E povo de Terror Management Theory, lá, o povo que lida com traumas envolvendo as ditas fobias, o que eles fazem é aos poucos reintroduzir o objeto que causa gatilho da fobia a esse paciente, fazer com que ele encare isso, ou seja, ele está encarando o seu medo, ou seja, ele está fazendo o que ele deseja não fazer. Tá? E com isso ele está melhorando. Então volta para a noção. Se você não sabe onde procurar, procure no lugar mais escuro. Isso é Rei Arthur. E o dito alquímico volta. O in sterquilinis invenitur. Tá? No esterco, sterquilinis. Sabe? Será encontrado. Na sujeira, no que você menos quer mexer. Isso vale para a pessoa olhar para o próprio passado também. Muitas vezes a pessoa ela se coloca numa rotina produtiva porque a pessoa não quer parar e olhar para o passado. Ela tem medo. Ela não quer olhar para trás. Então ela só vai fazendo. Há pessoas que se colocam em rotinas de trabalho, estudo, porque a pessoa está num vazio existencial absurdo. Mas esse vazio existencial muitas vezes existe por uma vida irrefletida e, não menos importante, por um passado um tanto escabroso, tenebroso. Tenebroso vem de treva. Treva é tenebre. Você há de investigá-lo, colocar luz aí. Fazer com que a luz brilhe nas trevas. E para tal você há de usar dessa sua faculdade, que é a faculdade da razão. Sinceridade, a verdade. Você há de usar dessa verdade. E muitas vezes isso acontece. A pessoa chega, não, eu não vou olhar para o passado porque eu sofro. Mas se você é afetado por uma memória antiga, isso é um problema. Não é normal. Memória antiga. Né? Isso há de ser investigado. É a sujeira aí. Você pode sim e deve olhar para o passado e começar a construir a sua história. E não é olhar objetivamente para o passado enquanto um historiador. Nossa memória não funciona assim. Por mais que eu sou um cidadão que pensa bastante sobre o passado nos momentos de escrita. Mas é muito mais o que eu consigo tirar de proveitoso do meu passado para mim. E ao mesmo tempo eu acabo encarando essas memórias que um dia causaram alguma coisa e depois já não causam mais. É isso. Do que propriamente, tal dia aconteceu isso, tal dia aconteceu aquilo. Não é assim que funciona. Tá? Então, construir a sua história, pra mim, tem muito mais a ver com... Aconteceu esse evento comigo e eu aprendi isso com esse evento. Ou seja, sempre tem uma moral da história por trás. E aí você começa a construir o que seriam as mudanças que houve. E isso é legal. Quer dizer, essa é uma pessoa com história. História para contar. E história legal de se ouvir é história com moral. Ou seja, você conta e tem um aprendizado, tem uma sabedoria por trás. Sendo sabedoria para mim, o conhecimento que você tira da sua experiência. Chega de discussão com gente que não teve vivência, não teve experiência. Eu estava conversando certa feita com um cidadão a respeito de mulher, o cidadão estava falando. Falei, cara, mas que você já, entendeu? Você já interagiu com uma garota na vida? Tá? Vamos parar de ficar falando de ideia dos outros. Não tem problema ele não ter interagido. Mas então não fale do assunto comigo. Fale de assuntos que você já teve alguma experiência. Isso aí é outra questão. Há pessoas que têm opinião sobre tudo. Falam sobre qualquer assunto. A palavra há de haver um pudor na palavra dita. Você há de ser sincero consigo e graduar o nível de conhecimento que você tem a respeito de um assunto. Saber se é um saber puramente livresco, ou seja,
reflexões a respeito de ideias de outrem, que muitas vezes nem eles tiraram da própria experiência. Então não é nem fonte secundária, é fonte talvez terciária. Quer dizer, você leu a respeito de A, mas A no fundo leu B e tirou essas conclusões da leitura de B. Então isso está tão distante da experiência que para mim vira puramente elucubração, entendeu? Vamos ficar pensando a respeito do super-homem, entendeu? Coisas assim que para mim não leva a nada. Eu gosto de pensar a respeito da minha experiência. Por isso o passado é tão rico. Porque foi o que houve. Foi o que você fez. Você poderia ter agido de outra forma. Então pense a respeito das possibilidades, mas o principal é pense a respeito do que você fez e das conclusões. Mas principalmente, pense a respeito daquilo que você deseja não pensar. Há de haver esse pensamento. Você há de ser intransigente em relação a isso. O passado ele é riquíssimo. Um tesouro. Inexplorado muitas vezes. A pessoa lê livros e livros, consome conteúdo da internet um monte, mas ela não sabe do próprio passado. Tem gente que sabe mais sobre uma banda do que sobre si mesmo. Mais sobre um filme lá do que sobre si mesmo. Isso pra mim é um absurdo. Sabe mais sobre a história do Brasil do que sobre a própria história. E novamente, para ressaltar, história pra mim não é saber os fatos datados, saber tua data de nascimento, saber isso aí, não manda de número. Eu estou falando saber significativo. Eu estou falando você integrar toda a sua experiência. Integrar, o que eu quero dizer por integrar? Integrar é um termo, um jargão da psicologia. Vamos supor, eu briguei no passado. Tinha uma briga, é uma situação. O ano não importa, lá 2011, 12, 13. Não dá nem pra saber. A memória nesse sentido é complicado. Mas aí você para e reflete sobre isso. Vamos supor que seja uma memória que dói em você. Aí você para e reflete sobre isso. Reflete e você chega a uma conclusão. Fala assim, pô, minha imaturidade tinha tal ação que eu poderia não ter. E você sintetiza isso de tanto pensar. E duas coisas você ganha. Primeiro, essa memória vai parar de te perseguir tanto. E o segundo, que é o mais importante, que é a noção do integrar a experiência. Você vai tirar sabedoria. Você vai tirar um conhecimento. Olha, essa coisa ruim aconteceu porque eu agi assim. Então eu vou agir assado. Você integrou a experiência. É isso que eu quero dizer por integrar, sepultar o passado com honras, com honrarias. Não é esconder no sótão. Já falei sobre isso lá na sinceridade. Você fala a respeito do que você fez, a respeito do que você vivenciou. E se você não fez, não vivenciou, saiba disso. Não ache que você sabe demais só porque leu o livro do cara que fez. Você fez. É importante experienciar. Isso não quer dizer que você não possa falar sobre o que você não experienciou. Mas você tem que ter uma noção, graduar o quanto você sabe ou não. Isso há de acontecer. Graduar o próprio conhecimento. E também é desconfortável. Muitas vezes você desejará não fazer isso. Desejará ficar na névoa da ignorância. Mas é um problema a névoa da ignorância. Pode não ser um problema a curto prazo, porque desagrada você ver que na realidade você sabe muito menos do que acha que sabe. Mas a parte boa é que você terá mais precisão a respeito de quanto você sabe a respeito de cada tema. É autoconsciência. Ou melhor, é consciência a respeito do conhecimento que você possui. É autoconhecimento. E você, quanto mais pensa sobre isso, mais você refina esse tipo de análise. E o principal, você começa a notar que pessoas não têm esse comportamento. A pessoa típica fala do que ouve. Vê uma notícia a respeito de um tema altamente específico e reproduz a notícia. A pessoa nem assume responsabilidade pelo fato que está veiculando. Ela chega e fala, não, um terceiro falou. E a pessoa só reproduz a notícia. Eu penso, pô, se eu quisesse tanto ouvir a notícia, eu teria ido ao noticiário. Mas quem me conhece sabe que eu não vou ver isso aí nunca mais. Então... E eu tenho uma questão, eu tenho um problema com isso, eu sou acadêmico.
E acadêmicos também eles têm medo de falar, assumir a responsabilidade pela própria verdade. Eles não têm muito isso. Eles ficam falando assim, a ciência traz a verdade. Aí eles ficam citando o cientista toda vez que vão falar qualquer coisa. E todo o resto para eles não é verdade, é opinião, é especulação. Eu não vejo assim. A verdade máxima, ela é absoluta, está com Deus, é claro. Mas temos graus de certeza com base na nossa experiência, com base da confiabilidade da fonte. Então, se minha mãe disse uma coisa, é muito mais confiável do que se chegar lá o estelionatário bandido me falar. Sabe? Mas é muito mais confiável se eu presenciei. Se eu presenciei, na escala de confiabilidade, eu vou tomar como verdade. Porque eu presenciei o negócio. É verdade. Eu presenciei. Então, olha, é confiabilidade máxima. O problema é que não dá para eu transmitir isso. Eu posso tentar por meio da fala. Mas a experiência de ver foi só o que vi. Só que tive a experiência. Então a marca que deixou em mim vai ser muito maior do que quando eu transmitir isso. Tenham isso em mente só. Foi uma digressão. Porque alguém poderia até argumentar, mas a ciência trabalha com experimentação, ela concorda com o que você falou nessa questão, é o método. Eu falo, não, eu não estou criticando a ciência. Eu estou criticando o modus operandi e vivendi de cientistas estereotípicos, da pessoa que toma a ciência como religião e diz que o saber verdadeiro, a episteme, é puramente produzida pela ciência. Ciência enquanto método, ciência também enquanto entidade ali. Eu não vejo assim. A pessoa negligencia muito do que seriam... Primeiro, seriam as limitações do método, a tentativa direta da ciência de tirar a subjetividade por meio de observação por várias pessoas, e você extrair os elementos que não são comuns. Só que esse elemento subjetivo ele é real também. Ele é verdadeiro. Né? Mas não é isso que eu queria colocar em discussão. É mais que há objetos não investigáveis pela ciência também. Então a pessoa... E, novamente, esse não é o cerne da questão que eu estou falando. O cerne da questão que eu estou falando é há muito medo por parte desse estereótipo, que pra mim é negativo, pra mim faz parte dessa pessoinha minha que mora o obeso no videogame. Não é à toa que bate tanto com o estereótipo. Geralmente quem fala, veicula isso aí. É esse medo de assumir a responsabilidade pelo que falou. Por mais que seja uma citação, por mais que seja uma notícia, quem está falando é você. Então você está sim colocando sua reputação na linha quando você veicula essa notícia pra mim. Pare de terceirizar a responsabilidade. Falar que foi cientista A ou B. Sabe? Não, foi ele e tal. Medo. Eu falei. Sabe? Eu tive essas experiências. Tava conversando com o cidadão lá, ficou em choque, não entendeu nada. Eu comecei a falar da experiência. E o cara, não, mas é pseudociência. Eu falei, não é pseudociência. Eu não estou me travestindo de cientista social. Eu estou falando da minha experiência. Estou batendo na mesa dizendo que é verdade porque foi a minha experiência. A pessoa... ela não entende. Fala, cara, é episteme da mais... Nossa, é o puro mel, é o néctar, a geleia real aqui da minha experiência. Olha o esforço que eu tive pra fazer isso. Eu sei distinguir. Eu não tive método pra fazer isso. Mas é a minha experiência. Eu ouso sim colocar o meu nome na reta pela minha experiência. E eu sei distinguir muito bem o que é um experimento reproduzido 1000 vezes na história e hoje em dia, verificado incessantemente, tipo, a gravitação de Newton, comparado com algo que eu tirei da minha experiência. Eu sei distinguir um do outro. Mas o que eu não gosto e não quero pra mim é não assumir responsabilidade pela minha verdade, pelo que eu veiculo. O que eu falei fui eu que falei e é verdade da minha experiência. E eu vou tomar como verdade até que alguém me prove o contrário. E vou confiar sim na minha experiência. Confie no seu instinto. Confie naquilo que... o plexo solar, que é essa região cheia de neurônio, essa região por trás do estômago ali, intestino, veicula para você a subcepção do Carl Rogers, sabe? Uma noção, uma sensação ruim quando a pessoa mente, quando a pessoa fala algo que a deixa fraca, sabe? Desdiga quando houver isso. Seja forte, firme. O que você falou é verdade.
que seja verdade o que você falou. Faça o bom uso da palavra, do Logos, que é o que nos aproxima do Criador. Ele criou o mundo com Logos e você pode também criar ideias na mente dos outros com Logos. Então faça o bem, de maneira bem feita. Assume a responsabilidade. Assuma. Né? Assuma. Acho que é um bom passo. Leve-se a sério em primeiro lugar. Foco na missão.